Boa noite a quem está chegando. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanham mais uma vez, né? Por mais essa transmissão ao vivo. Eu quero agradecer aqueles que estão chegando. Nós vamos dar mais um tempinho para poder falar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito do amor que o Criador tem por mim e por você. Então, vou aguardar mais um minutinho. Você que vai chegando, por favor, vai dizendo da onde você está assistindo essa live. Se possível, comente aí qual é a cidade que você está. Por enquanto que nós aguardamos um pouco as pessoas que vão chegando. O texto dessa noite então vai ser o livro de Mateus. Mateus capítulo 13, no versículo 53. E o título é muito interessante porque ele trata de um profeta sem honra. É um texto bastante interessante. Palavras então do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite então para o Rafael. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Você que tem a sua Bíblia em mãos, por favor, acompanhe. A palavra de Deus ela nos diz o seguinte, como título, um profeta sem honra. No versículo 53, Jesus então começa a falar. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali e, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali milagres não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Então a palavra de Deus ela começa já tratando a respeito da honra do profeta. Esse texto ele é bastante interessante, principalmente para aqueles que começam a caminhada com Cristo e começam a viver então algumas experiências com o Senhor. E como primeiro hábito de todo novo convertido e de todo aquele que começa então a conhecer um pouco mais sobre as Escrituras, o primeiro desejo que a gente tem é de compartilhar aquilo que nós recebemos por ser tão maravilhoso. Foi claro para mim e para você quando nós recebemos a mensagem do Evangelho e começamos então a dar crédito a ela, automaticamente é lógico que a gente começa a compartilhar isso aí. A gente sente aquele desejo de falar, de anunciar, de fazer com que outras pessoas possam participar da mesma coisa da qual nós estamos vivendo. Isso é muito interessante. Esse, digamos que são os primeiros passos na fé. É o primeiro amor. Muitas vezes tão desvalorizado. É tão interessante que eu lembro que logo que eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu comecei a convidar muitas pessoas para ir na igreja, para ouvirem a palavra. Porque a palavra de Deus, quando eu a conheci, ela se tornou tão atraente, tão atrativa. Ela foi tão gostosa de ouvir, em meio a todas as verdades da qual ela me contrariava, ela mostrava quem eu era, mas ainda assim eu tinha aquele prazer, aquele desejo de ouvir a palavra de Deus.
de conhecer mais sobre a palavra. E eu não esqueço, não consigo esquecer que os primeiros convites que eu fiz, e eu acredito que a maioria esmagadora, olhando hoje, todos esses convites eles foram negados. Algumas pessoas até foram em primeiro momento, em um que outro momento, foram visitar, olharam alguma que outra coisa. Alguns foram e ficaram 5, 10 minutos e não se identificaram com a palavra. E tudo faz parte. Tudo faz parte do amadurecimento daquele que está começando então a caminhada, né, e ouvindo a palavra de Deus. Mas a parte que me chama a atenção, e é o que o texto ele trata, é a respeito do profeta sem honra. Mas sem honra aonde? Aqui nós estamos relatando, na verdade o que está escrito, o que ficou registrado, trata de uma experiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele começa a trazer então os ensinamentos no meio do povo dele, da cidade da onde ele vivia, ele começou a notar o quê? Que as pessoas se escandalizavam. Primeiro pelo conhecimento que ele tinha. Afinal, ele conhecia as Escrituras e ele manifestava, ele manuseava de uma forma maravilhosa a palavra de Deus. E ele anunciava essa palavra, ele revelava a palavra da qual ele então estava incumbido de ensinar. E as pessoas aceitavam, elas entendiam que aquilo era maravilhoso, que era divino, mas ainda assim eles tinham dificuldade de receber porque era do filho do carpinteiro. E muitas vezes nós nos identificamos nessa situação. Quem começa a falar da palavra de Deus, quem começa a ministrar, quem começa a louvar, e aí vai tantas outras situações, todas as pessoas que geralmente começam e botam a mão no arado, que é começar a fazer a obra de uma forma ou de outra. Em algum momento nós vivemos esse tipo de experiência, que é a experiência de que outras pessoas, que a gente vai com toda aquela vontade de anunciar e de falar sobre Jesus, e essas pessoas simplesmente param para analisar e olham para a gente e não para a mensagem, não para o Evangelho, não para a mensagem maravilhosa de salvação que existe. Isso aconteceu aqui. Então no versículo 54 diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Jesus ele vai na sinagoga para começar a ensinar. Ele não está tratando com pessoas ali que são ímpias, que não conheciam a palavra, não, muito pelo contrário, estava dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, onde as pessoas iam realmente para aprender. Mas existia rejeição da parte daqueles que o conheciam. E que provavelmente por ele ter vindo de um berço humilde, por ter passado tudo o que passou, quem sabe as dificuldades que ele não passou desde o início, desde bebezinho até estar com aquela idade ali. Então no versículo 54 diz assim: chegando à sua cidade começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados. Eles não entendiam da onde vinha aquela capacidade e aquelas palavras que Jesus entregava. Aquilo que era maravilhoso eles não conseguiam entender. Olha que interessante, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E o nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quantas vezes, quem sabe, não aconteceu a tua caminhada, somente você que faz a obra do Senhor, você que gosta da palavra de Deus, quantas vezes aconteceu, quem sabe, de você ir até um templo, em algum lugar, e para anunciar a palavra, e muitas vezes você não recebeu crédito? Quantas vezes, quem sabe, não aconteceu de você, as pessoas olharem para você e diminuírem o vaso, que é aquilo que nós estamos tratando aqui, que trata do vaso. É interessante que a palavra de Deus ela nos deixa tantos versículos incríveis a respeito disso aí. Em certa parte diz que muitas vezes as pessoas que rejeitam a palavra não estão rejeitando o profeta, mas sim a palavra de Deus. Rejeitam a Deus. E às vezes a gente não entende isso aí. E principalmente aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Quem não conhece tem dificuldade em entender tantas coisas, discernir de tantas coisas. Mas por que não consegue discernir? Porque ainda não teve intimidade com a palavra para poder entender, porque a palavra se revela. É tão interessante que de repente você está frustrado no meio da tua caminhada, e quem sabe é por isso que o Senhor direcionou essa mensagem para esse ponto. Quem sabe você se sente já
pesado, oprimido, desvalorizado. Sabe-se lá o que você está sentindo nessa noite? Sabe-se lá o que é aquilo que você tem de sobrecarga, que tem apertado tanto, né? Dificultado tanto você na tua caminhada com Cristo ou na tua caminhada até mesmo dentro de algum ministério. Eu quero te lembrar nessa noite que Jesus Cristo não passou por nada diferente. E tanto que o título é: um profeta não tem honra na sua terra. Muitas vezes nós queremos tanto alcançar tantas pessoas próximas. Às vezes a gente começa a falar para pai, para mãe, para irmão, para tio, para tia, para amigos, pessoas que nós amamos, e por entendermos o que é certo, nós temos o desejo que elas também partilhem da mesma coisa, que elas venham a viver aquilo ali de uma forma maravilhosa, que elas venham sentir o mesmo que a gente. Eu costumo dizer que é o marketing de boca a boca, né? Você vai no mercado e você vê que tem alguma coisa que está em promoção, que o preço está legal, o produto é bom. A primeira coisa que você faz é começar a informar as suas pessoas mais próximas, aquela pessoa que você sabe que precisa, aquela pessoa que sabe que de repente poderia economizar. Você tenta fazer o bem para uma pessoa. A palavra de Deus é algo mais ou menos parecido. Quando você vê que é algo bom e valoroso, é algo que vai acrescentar, que vai fazer com que as pessoas possam mudar a sua conduta, possam mudar a sua vida, possam ter posturas diferentes diante daquilo que estão vivendo. Quem sabe a pessoa está vivendo um drama muito grande. Quem sabe a pessoa está passando por um momento de aflição, de depressão. Sabe-se lá o que está acontecendo na vida de cada um. Eu não entendo, mas a palavra de Deus ela me diz o quê? Que muitas vezes a gente tenta se reerguer, principalmente pensando naquilo que os outros devem pensar da gente. Afinal, eu estou convidando uma pessoa há bastante tempo para conhecer a palavra de Deus, e essa pessoa ainda não quis. Essa pessoa olha para mim, ela olha para os meus defeitos. Quando esses homens começam a citar que Jesus Cristo ele é filho de Maria, e os irmãos são José, Tiago, Simão, Judas, ele começa a trazer junto com essa herança que existe, com essa particularidade que existe aqui, eles começam a trazer de certa forma também, quem sabe, muitas coisas que aconteceram errado. Não estou dizendo que foi Jesus que errou, porque a Bíblia diz que ele veio a esse mundo e ele não pecou. Mas quem sabe a herança de quem sabe Tiago, quem sabe Judas, quem sabe ali José, Simão, quem sabe eles eram pessoas que talvez, eu estou trazendo um assunto aleatório, talvez eles pudessem ter cometido algumas coisas erradas, sabe-se lá o quê? Quem sabe olhava realmente para a condição financeira deles. Como é que pode esse homem ser tão instruído e cheio de explicação sobre a palavra, cheio de autoridade, porque a palavra diz que Jesus tem autoridade e sempre teve autoridade com a palavra? Se ele era alguém tão pobre, alguém que quem sabe não teve nem condições de estudar a palavra, assim como outros escribas e tantas outras pessoas que eram importantes da época. Afinal, ele entra num meio onde todo mundo conhecia a palavra de uma certa forma. Eu acredito que ele teve uma oportunidade, então, ali, dentro da sinagoga, de poder falar a respeito daquilo que ele entendia, aquilo que ele sabia de verdadeiro sobre o Pai. Mas as pessoas olham para a condição dele, para o passado dele, para o histórico dele. Não olham para o propósito da qual ele estava vindo. Não olham nem mesmo para aquilo que ele estava falando, provavelmente. Porque tanto que alguns dizem como é que ele pode ficar surpresos, porque pelo intelecto que ele tinha, pela capacidade que ele tinha de destrinchar alguns assuntos e explicar ele de uma forma tão perfeita. Se você quer entender um pouco a respeito do que estava acontecendo aqui, no versículo 47 trata a respeito da parábola da rede. Essa era uma das histórias que Jesus estava contando, e eu vou contar rapidinho para vocês. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Olha o exemplo que Jesus trata para poder falar com aquele povo ali. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, e então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas fora os ruins. Embora exista uma dureza aqui, porque está tratando a respeito da distinção que existirá no último dia, Jesus fala de uma forma tão maravilhosa que eles conseguem compreender. Porque o que eles precisavam era que não existisse nada que deixasse incrédito ou existisse alguma dúvida para que eles pudessem entender do que estava sendo tratado. Então Jesus continua. No versículo 49, assim acontecerá no fim desta era.
Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente. Quem é aquele? Aquele que não quer saber nada com nada a respeito das coisas de Deus. Aquele que se delicia muitas vezes em fazer as coisas erradas. Aquele que sabe que está fazendo errado, mas ainda assim prefere fazer as coisas erradas. Existem pessoas, infelizmente hoje, que são pessoas influenciadoras, que como propósito, objetivo, ou até mesmo como profissão, porque podemos falar dessa forma, a ideia deles é justamente falar totalmente ao contrário daquilo que Cristo tem nos ensinado, aquilo que Ele diz que é bom para mim e para você. A carreira deles, o propósito de existência deles, o que põe o pão na mesa deles, é eles se lançarem contra o Criador. Então Jesus precisava o quê? Precisava falar para aquelas pessoas, porque naquela época já existiam pessoas da mesma situação. Pessoas que tinham prazer em fazer com que as coisas erradas acontecessem. Tanto que as pessoas que estão julgando ele na sequência são pessoas que deveriam estar ensinando e aprendendo com ele. Mas quem sabe olharam para... E eu tenho 20 anos de ministério, 20 anos de tempo, digamos assim, que poderia ser utilizado naquela época. Hoje nós podemos usar assim, eu tenho 20 anos de ministério, eu já não vou aprender nada com esse rapaz que está chegando novo agora aqui, ou com essa menina que está chegando agora aqui. Para essa pessoa que está me apresentando o Evangelho, não interessa se o Evangelho é puro, é genuíno, é maravilhoso, se ele soma, porque a palavra de Deus diz o quê? Que apenas um capítulo, um versículo que você lê é a palavra de Deus. Existe poder ali. Não se trata da eloquência, não se trata se eu falo bonito, se eu falo feio, se eu uso palavras bonitas, ou se eu uso palavras humildes, não se trata disso, trata-se da palavra de Deus. Afinal, ela está registrada, é só abrir, ler e quem sabe explicar. Então, a partir desse momento que você começa a fazer isso, você começa a falar a respeito daquilo que você entende, aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração, e você começa a explicar, as pessoas têm a capacidade de receber a mensagem. Por quê? Porque o Espírito Santo está tratando ao mesmo tempo. Indiferente da religião que você participa, que você congrega, indiferente de onde você está, o Espírito Santo ele está trazendo entendimento para a tua mente. Aqui nós estamos falando do quê? A parábola da rede. E logo depois nós estamos falando do quê? Que um profeta não tem honra em sua terra. Por que existe isso aí? Por que existem essas duas parábolas aqui? Jesus começa então falando a respeito do que aconteceria no final. Mas quem sabe alguém não gostou da mensagem. Alguém acha que não, que é muito melhor que não seja assim. Muitas pessoas não se agradam de existir um julgamento no final a respeito daquilo que nós estamos fazendo de errado. Preferem que o mundo seja ainda de uma forma mais colorida, digamos assim, onde não existam esses dias cinzentos no final, mas eles existirão. E a minha missão, assim como Cristo estava fazendo aqui, é anunciar e falar que existirão esses dias maus. Existirão dias que os peixes serão separados. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que essa rede ela vai e ela pega uma grande quantidade de peixes. Isso é um exemplo do que estava acontecendo, do que ele estava tratando. Obviamente eu creio que Jesus aqui, quando ele estava tratando disso aqui, ele estava pregando, quem sabe, para uma região onde todas as pessoas ali lidavam com a questão da pesca. Eu não sei. Usaria um exemplo que fosse fácil de compreensão para eles. Mas existem tantos outros. Logo adiante ele diz que existe, né, o trigo, existe o joio. Olha quantas situações existem. Existem duas pessoas trabalhando. Uma ficará, a outra não. Tantas coisas interessantes que a palavra de Deus ela nos confere. Aí no versículo 50 diz assim: e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Trata muitas vezes aqui, e ele está tratando a respeito das tradições. Quem sabe esses homens eles estavam agarrados, nada mais nada menos do que tradições. A palavra de Deus, no Novo Testamento, vem trazendo um aperfeiçoamento a respeito da lei, de muitas coisas que pessoas ainda preferem buscar a lei. Embora Cristo diga que na lei não existe salvação. A salvação ela vem pela graça. É na graça. Quer dizer que tudo aquilo que você tentar fazer como uma regra pela questão da lei para tentar ser salvo, isso não vai te levar à salvação.
Você deve fazer isso sim, por amor, por amar a Cristo, você cumpre os mandamentos que você pode cumprir. Aquilo que está confirmado no Novo Testamento, você cumpre. Mas o Senhor continua te falando, vocês entenderam tudo isso que foi lido? E é interessante que aí, na sequência dessa história, começa a questão de um profeta sem honra. Por que um profeta sem honra? Por que um profeta sem honra? Essa é a pergunta interessante. Por que muitas vezes a gente olha para o vaso e não olha para aquilo que ele vai entregar? Eu já tive experiências assim, de olhar para a pessoa e não dar crédito para a pessoa. E ao término de um culto eu ver pessoas se convertendo e chorando e se desesperando e se dobrando da frente de um altar pedindo perdão a Deus. E eu olhei para o pregador, isso é óbvio, que lá na minha caminhada com Cristo, e eu olhei para o pregador e disse, meu Deus do céu, é o irmão que vai pregar. O que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes vêm anjos disfarçados de sabe-se lá o quê. Quando a gente diz isso, não quer dizer que um anjo desceu, se disfarçou de um mendigo para te anunciar uma mensagem. Não. Quer dizer que o Senhor ele usa aquele mendigo ou qualquer pessoa para te entregar uma palavra vinda da parte de Deus. Nós não podemos olhar para o vaso que está entregando a mensagem. Se nós formos buscar um vaso perfeito, nós não podemos receber mensagem de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. E Ele já deixou a mensagem dele revelada na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, está registrada, para que outras pessoas falhas, que nem eu, que nem tantos outros, venham anunciar a palavra de Deus. E explicar de uma forma bastante fácil, assim como ele explicou nessa parábola aqui. Nessa parábola ele poderia ter dito assim, aqueles que são bons vão para o céu, os que são maus vão para o inferno. Quem faz a minha vontade, porque a vontade de Deus é a que vale, e quem não faz vai para o inferno, acabou. Mas não, ele opta por usar o quê? Uma palavra bastante agradável para que as pessoas pudessem compreender daquilo que ele estava tratando. Aqui ele está tratando o quê? Da parábola da rede. Perdição e salvação. Quando ele olha e começa a separar, isso nota-se que quem é que está separando? Quem está separando é nada mais, nada menos do que alguém que entende daquilo que está acontecendo ali. Ele, quando olha para aqueles peixes, ele consegue ver os frutos que aqueles peixes deram. Se eles são bons ou se eles são ruins. Mas muitas vezes a gente quer olhar para o pregador e descarta a mensagem de Deus, e é o que aconteceu aqui. Essas pessoas olharam para o passado de Cristo, para a família dele, para quem sabe a origem dele, para quem sabe onde ele vivia. Com certeza ele não vivia numa casa grande, cheia de luxo, é claro que não. A Bíblia relata sobre a humildade de Cristo desde o começo. Embora algumas pessoas ainda consigam ministrar que Cristo era rico, e eu não consigo ver teologicamente isso aí, mas a gente sabe que Cristo ele sempre teve uma vida humilde. E por ter essa humildade, provavelmente muitos olhavam ali, pô, olha aquele cara lá, rapaz, tá falando da palavra de Deus, mas olha a roupa dele. Quem sabe a roupa dele não era uma roupa bem bonita, quem sabe a roupa dele não era bem ordenada, quem sabe ele não estava bem limpinho, porque naquela época tudo era diferente. As pessoas só locomoviam a pé, não é que nem hoje que a gente vai de carro para o culto. As pessoas caminhavam uma grande distância para poder ir até um templo, até uma sinagoga, até algum lugar para poder ouvir, aprender, ou quem sabe compartilhar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Mas, às vezes a gente olha para o vaso e perde tantas mensagens tão maravilhosas, tanta revelação da parte de Deus. E Deus é tão interessante que Ele gosta de fazer as coisas loucas, né, nesse mundo. Ele gosta de usar algumas pessoas que a gente não dá crédito nenhum para falar com a gente. Eu lembro que certa vez eu e minha esposa nós fomos participar de um... Nós fomos convidados para ir até uma igreja aqui, em Montenegro. E nós olhamos e quando nós começamos a ouvir o pregador falando, aquilo foi, olha... O pregador já começava falando problema, um monte de palavras erradas. Humildade existia da parte dele. Mas tu precisa ver a palavra poderosa que esse homem trouxe. E esse homem, com menos de 10 minutos de ministração, ele interrompe o culto e ele profetiza na minha vida e na vida de minha esposa. E quando nós olhamos e avaliamos o problema, na sequência nós estávamos ambos chorando, porque sentimos a presença de Deus na vida dele. Não é aquilo que você fala e como você fala. É a palavra de Deus e o poder que ela tem. A palavra de Deus ela tem poder, e quando ela vem da parte do Senhor de uma forma genuína, quando o vaso não quer falar bonitinho e falar o que ele quer falar, mas quando é o Senhor que está usando, nós notamos poder, nós notamos autoridade naquele que está entregando a mensagem. A mensagem ela chega de uma maneira genuína.
de forma que ela quebra barreiras, porque a palavra de Deus ela diz o quê? Que a palavra liberta. A libertação que nós precisamos em primeiro momento é do nosso coração que é duro, que nem uma pedra. O nosso coração que foi moldado durante muitos e muitos e muitos anos, olhando para o exterior de cada um e analisando. Eu lembro que quando nós trabalhávamos com comércio, nós olhávamos muitas vezes para poder dar crédito para uma pessoa, nós olhávamos para as vestes da pessoa. E quantas vezes nós tomamos prego de pessoas que tinham condições de nos pagar e não nos pagavam? Quantos prejuízos nós tomamos? Por quê? Porque nós olhávamos para o externo da pessoa. Em contrapartida, muitas pessoas, quem sabe mais humildes, que participavam, que iam lá buscar, às vezes a gente olhava para a pessoa e, puxa vida, eu acho que não devo, vou arriscar. A palavra de Deus é parecida. Por enquanto que o meu coração ele for essa pedra, cheia de lama, cheia de tudo aquilo que é imundícia, nós nunca vamos conseguir entender as coisas do Senhor. E se nós não entendermos as coisas do Senhor, nós estamos perdendo tempo em ouvir a palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que eu não devo mais ouvir as mensagens? Não, muito pelo contrário. Quando a palavra diz que a palavra que liberta é a fé, vem pelo ouvir, quer dizer que você tem que ouvir mais ainda. Mas você também deve pôr em prática. Porque parte da limpeza que tem que acontecer no meu e no teu coração, parte daquilo que a gente escuta da palavra do Senhor e a gente coloca em prática. Isso é que nem um conselho que muitas vezes a gente recebe. Somente de pai e mãe a gente recebe um conselho, não faz porque vai dar ruim. Aí você vai lá e insiste para fazer e aí dá problema. Você acarreta mais problemas do que você foge daquele ali. A palavra de Deus está te dando conselhos, conselhos de sabedoria, conselhos de alguém que é o mesmo que vai te julgar no último dia. Não é a mensagem do que eu quero entregar para vocês. A palavra que eu queria conversar com vocês era outra. Eu conversava com a minha esposa hoje pela manhã, o Senhor me deu uma palavra maravilhosa. Mas agora, quando chegou no último momento, uns 5 minutos antes de iniciarmos a live, a mensagem veio essa aqui. Eu não consegui iniciar outra palavra. Porque o Senhor queria tratar a respeito de muitas vezes nós olharmos para o profeta e intitularmos honra para quem não tem honra. E muitas vezes nós deixamos de dar honra para aquele profeta que realmente tem honra. E não é porque ele fala bonito, eu volto a dizer, não é porque ele tem um carrão, não é porque ele chega de carro do ano que ele é alguém usado realmente por Deus. É normal da gente olhar para muitas situações, a gente olha para a estética de uma pessoa, para as vestes de uma pessoa, a gente consegue ver que aquela pessoa é próspera. Mas com as coisas do Senhor não é assim. Quem sabe o irmãozinho que vai pregar lá na igreja, que está chegando de bicicleta, é um homem usado por Deus, é um homem que jejua, que busca aconselhamento de Deus. É um homem que não vai abrir a boca e falar para você heresia. Por isso a gente tem que tomar cuidado a respeito de honra. A gente tem que dar honra para quem tem honra. E quem tem honra é quem honra a palavra de Deus. É quem se coloca diante da presença de Deus e treme antes de entregar uma mensagem para você. Nós precisamos olhar para aquilo que a gente está recebendo do Senhor com certa crítica, sim. Mas nós devemos criticar o quê? Pense. Quantas oportunidades você de repente jogou fora? E tantas oportunidades que serão essenciais no último dia. Porque tudo aquilo que vem sendo entregue para ti, assim como tem sido entregue para mim, são mensagens da qual eu preciso colocar em prática, porque eu vou precisar logo adiante daquilo ali. Se o Senhor me manda largar alguma coisa de mão, larga isso porque isso aqui está sendo ruim para ti, tu pode ter certeza que Ele não está falando só porque Ele quer que a tua carne se sinta um pouquinho menos agradável. Não, muito pelo contrário. O propósito do Senhor de te pedir para que tu largue isso é porque isso vai te atrapalhar ainda mais para outras coisas que podem vir no futuro. A vida do cristão ela é uma vida de conquista. Nós conquistamos o quê? Intimidade com Deus. A cada dia. Tudo que você deve buscar de Deus é intimidade com Ele. Você não pode buscar nada mais do que isso aí. Eu sei que de repente hoje eu estou bastante saudável, me sinto saudável, tá? De repente hoje eu vou olhar para uma pessoa que está enferma e eu vou dizer para você que você não deve buscar a cura em Cristo e de repente você vai me chamar de louco. E faz bastante sentido. Só que a palavra de Deus ela me diz o quê? Que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar.
e todo o resto vai ser acrescentado. Se você for buscar a Deus porque você deseja a sua cura, você pode ter certeza que você não está buscando a Deus. Você está negociando e barganhando com Deus. Se você precisa de uma mudança financeira na tua vida e você vai lá por causa disso, é pior ainda. É pior ainda. Porque você está barganhando com Deus. E Deus não gosta disso. Eu quero lembrar você que quando nós falamos de Deus, nós falamos de alguém que sonda o teu coração antes de você botar o pé na igreja. Ou antes de você começar uma oração, Ele já sabe de tudo que tu precisa. Ele sabe tudo o que tu precisa. E Ele também sabe de tudo que o teu coração deseja. E o teu coração é mau. E por ser mau, ele é inimigo muitas vezes de Deus. Porque é o coração, todos os desejos, tanto os bons quanto os maus, eles iniciam no nosso coração. Na sequência eles vão para a nossa mente e a partir daqui nós executamos ou não. Os nossos olhos nos traem. Às vezes nós estamos ali e começamos a pôr o olho aonde não devemos. Em um momento nos é apresentado um manjar e nós agarramos aquilo com vontade. Por quê? Porque nós já estamos há bastante tempo trabalhando esse hábito, sabe? Os meus olhos estão olhando, estão cobiçando, estão desejando. O meu coração começa a gostar, porque isso agrada provavelmente a minha carne. E na sequência a oportunidade vem e eu vou lá e pego aquela isca ali. E depois a gente passa uma vida inteira tentando corrigir aquele erro. Isso são em várias áreas. Pode ser no teu casamento, pode ser nas tuas finanças, pode ser na aquisição de algo que Deus não quer para ti. Pode ser para tantas coisas. Às vezes a gente começa a praticar e fazer coisas erradas, beber, fumar. Em aquele primeiro momento a carne está alegre, está tudo faceiro. Principalmente a questão de festas. Todo mundo está alegre junto contigo, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas aí alguns anos à frente, a gente começa a ver que durante toda uma vida, o teu pai, a tua mãe, quem sabe teu pastor, quem sabe aquela pessoa que te ama, que gosta de ti, não necessariamente um companheiro, mas às vezes um amigo, está te dizendo, para de fumar, fulano, para de beber, fulano, isso vai te fazer mal. Aí 10, 15 anos depois vêm os problemas. Porque nós não demos crédito àquilo que era bom antes. A palavra de Deus diz que todo vício, tudo aquilo que domina a minha carne é inimiga do Espírito. Na verdade ele está dizendo que a carne é inimiga do Espírito. Mas nós precisamos viver nessa carne até o último dia. Até o dia que o Senhor vai separar isso aí. Vai separar o Espírito da carne. Até lá nós temos que viver com ela. Mas a Bíblia diz o quê? Que o que existe, o que tem mais força é aquilo que nós alimentamos mais. Você tem alimentado a sua carne ou você tem alimentado o seu Espírito? Ok? Se você fizer uma retrospectiva dentro de você, como é que você vê o seu dia de hoje? Você que está trabalhando, eu não estou trabalhando no momento, mas você que está trabalhando, você dedica no mínimo de 8 a 10 horas ao seu trabalho, quem sabe na sequência mais umas 4, 5 horas para sua família, e muitas vezes menos de 1 minuto para Deus no seu dia. E geralmente esse 1 minuto que é dado para Deus, quando é dado, ele é dado de qualquer jeito. Às vezes tudo que nós temos é aquele versículo que a gente olha, corre o olho rapidinho no celular e compartilha com outra pessoa. Nós nem nos damos o direito de parar, olhar aquela mensagem, aquilo que está sendo entregue para a gente e meditar um pouquinho nela. Para ver o que Deus está querendo falar com a gente. Porque a Bíblia diz o quê? Que toda palavra ela é inspirada por Deus. Quer dizer que se ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus. E ela é viva. E ela é eficaz. Então a situação qual é? A pergunta volta aqui. Como é que você olha o seu líder religioso? Quando você olha para ele, você consegue acompanhar o que ele está dizendo com o que está na Bíblia? Ou ele apresenta qualquer bizarrice e você aceita? Você olha, você questiona, quem sabe, no final do culto. Pastor, eu não entendi uma palavra aqui. Pode me explicar de novo? Entendeu? Você tem esse hábito? Ou você simplesmente vai porque a igreja hoje é como se fosse um clube social? Você não quer mais as coisas do mundo, então você se obriga a ir até a igreja. Como é que funciona? Como é que é hoje a tua intimidade com Deus? Como é que é hoje os momentos que tu tem com Deus? Você dá crédito? Você dedica algum tempo para abrir a porta do teu quarto, entrar, fechar a porta, dobrar o teu joelho e conversar com Deus ou não? Deus continua buscando aqueles que o adoram em espírito
e em verdade. É disso que ele está falando. E adorar em espírito e em verdade é uma palavra que está na boca da grande maioria dos que se dizem cristãos hoje. Existe um grupo que cada vez cresce mais, que é o grupo que se denomina cristão. Mas são pessoas que não pagam nenhum preço para viver aquilo que Cristo viveu. São pessoas que gostam muitas vezes de olhar para o vaso e julgar. Não dão honra para quem tem honra. Não olham a palavra de Deus com o carinho e com o zelo com que deveriam. Eu imagino a tristeza de Jesus Cristo em chegar na sua casa, chegar aonde ele vivia, encontrar o vizinho da esquina, o outro, aquele que, quem sabe, o filho daquele ali brincava com ele. Sabe-se lá qual era o momento. Olhar pessoas, porque quando ele vai para a casa dele, para o lar dele, para a cidade dele, nós precisamos falar que são pessoas que o conhecem. E ele cheio de desejo de fazer grandes milagres e grandes mudanças, de que toda a casa dele, toda aquela cidade se convertesse, mas isso não acontece. Como é que você acha que fica? Como é que acha que fica o coração do Senhor quando acontece isso aí? E a palavra de Deus é interessante que ela diz aqui, que não realizou muitos milagres ali. Por causa do quê? Cristo podia realizar os milagres? Podia. Ele queria. E o que o impediu? A incredulidade. Por mais que a gente pense que Jesus ele ficou limitado àquilo ali, ele não ficou limitado. A palavra diz o quê? Que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Ele não pode sair dando aquilo que é sagrado para qualquer um, de qualquer jeito, só porque ele quer dar. Ele jamais faria isso aí. O Senhor, antes de entregar uma bênção, antes de abençoar, Ele sonda o teu coração. Ele sonda os teus desejos, Ele sonda a forma com que você está, então, para receber a bênção dEle. E Ele também consegue ver uma coisa muito interessante, que a grande maioria das pessoas não para pensar. Ele consegue ver o que vai acontecer na tua vida depois de você receber a bênção que você quer. Não a bênção que Ele quer te dar, mas a que você está pedindo. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor não mudou. Eu estou pedindo tanto tempo isso aqui, mas Ele sabe que de repente aquilo ali que você está pedindo, se você receber aquilo ali, você provavelmente vai se afastar dos caminhos dele. Quem sabe aquilo ali, quem sabe a enfermidade, quem sabe uma decepção muito grande que está acontecendo que você não consegue lidar, quem sabe aquilo ali não é porque o nosso coração continua sendo duro e não houve transformação nenhuma. Porque em meio a um desespero, nós tratamos e pedimos qualquer coisa para o Senhor. A gente faz até promessa. A Bíblia diz o quê? Que nós não devemos prometer nada. Mas algumas pessoas fazem até promessa. Senhor, eu prometo que se o Senhor me curar, eu nunca mais vou deixar de ir na tua igreja. Eu nunca mais vou deixar de te adorar. E Deus abençoa com a cura, porque o Senhor é misericordioso e algumas pessoas Ele alcança. Porque nem todos foram para a salvação. Não que Ele tenha desejado, mas porque Ele conhece o coração. E Ele abençoa aquela pessoa com a cura. E a pessoa no outro dia deixa de ir na casa do Senhor. Você consegue entender isso aí? Não faz sentido. Afinal, as pessoas tratam com Deus, elas não estão tratando com o homem. O homem esquece. Deus não esquece. Ele não esquece de nada do que Ele te prometeu, Ele não esquece de nada do que tu pediu. Às vezes a gente ora tanto por uma coisa acontecer agora, essa coisa talvez vai acontecer anos depois. A gente não entende o tempo de Deus e o porquê que Ele permite que muitas coisas demorem um pouco mais para acontecer. Mas essas coisas acontecem no tempo certo, que é o tempo de Deus. Por isso tome cuidado. Tome cuidado quando a palavra de Deus for ser entregue para você, você começar a julgar o vaso. Você vai olhar o Tiago, que é falho, tão pecador. Todos vocês que estão me assistindo, com certeza são pessoas que me conhecem. Por isso estão aqui, né? Afinal, são pessoas que me conhecem há bastante tempo. Quem sabe qual de vocês não lembra de algum erro meu? E quem sabe outras pessoas podem olhar, o Tiago está falando, nem vou assistir. Mas não sou eu, irmão. É a palavra de Deus. Vocês podem ver que tudo que eu estou comentando com vocês está escrito aqui. Eu li para vocês. Eu não estou inventando. Não estou me beneficiando de nada. Muito pelo contrário. Eu estou dedicando um tempo porque eu amo a palavra de Deus e entendo que o Senhor exige isso de mim. Ele quer que eu faça isso aí. Ele quer que eu anuncie a palavra dele. Hoje o meio que nós temos é por meio da internet. Então assim nós estamos fazendo. Então você que está me olhando e de repente vai me julgar, eu quero que você lembre que, assim como eu falei antes, é a palavra de Deus, não sou eu. Quem sabe o que eu estou falando para vocês eu não consigo fazer ainda. Isso acontece também.
na vida de uma grande maioria das pessoas, dos homens de Deus de hoje. Porque nós não pregamos aquilo que nós vivemos apenas, nós pregamos aquilo que o Senhor nos manda pregar, aquilo que o Senhor nos manda falar para você. Então toma cuidado porque a palavra de Deus ela é viva. E quem sabe um dia você pode ser cobrado por aquilo que eu estou entregando hoje para você. Ouça a palavra de Deus. Eu vou ler pela última vez aqui. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E se você for ver na sequência, todo o Novo Testamento trata de todos os lugares aonde Cristo ia. Existiam lugares que ele ia e que ele nunca havia ido ainda. Era a primeira vez que ele estava indo e as pessoas se jogavam aos pés dele. As pessoas se esforçavam para poder tocar nele. Poderíamos falar da mulher do fluxo de sangue. Mais do que colocar a vida dela, que já estava debilitada, em risco. Porque era alguém que não poderia sair de onde ela estava. Pelo próprio problema do fluxo de sangue. Mas ela entende que o único que podia mudar a vida dela era Jesus. E por ela sim entender, e por ela sim acreditar, por ela crer, ela rompe uma série de protocolos e ela se mete no meio de um povo que estava buscando a ele, mas que eram pessoas que não tinham enfermidade alguma. E ela era alguém impura. Não porque cometesse pecado, mas porque tinha o problema do fluxo de sangue há bastante tempo. E como lei, ela deveria se afastar de todas as outras pessoas. Hoje isso não acontece mais. A mulher que está nos seus dias, né, ela não se afasta de ninguém. Tudo é normal. Mas para aquela época, para a ciência que existia naquela época, para uma série de fatores, era uma lei. E ela precisava cumprir. Então, no momento que ela quebra essa lei, ela estava propensa, se não se curasse, a ser morta. Afinal, ela colocou a vida de muitas outras em risco, digamos assim. A palavra de Deus, ela fala contigo e ela tem poder para falar contigo. E mais do que falar contigo, ela tem poder para transformar a tua vida. Não para que você seja rico, não para que você seja curado, mas para que você seja liberto e você conheça aquele que é o abençoador. Nós costumamos dizer muito que as pessoas buscam muitas vezes a bênção e não o abençoador. Então o conselho que eu dou nessa noite é: busque ao Senhor, aprenda com Ele, entenda a forma com que Ele quer que você caminhe, de que forma você deve fazer os seus projetos, os seus planos. E a partir daí você começa a se colocar dentro do querer dele. Porque se você estiver dentro do querer dele, ele tem compromisso contigo até o último dia. E aí o teu nome vai estar lá, no livro da vida, no dia que ele abrir os livros, assim como está registrado em Apocalipse. No dia que ele for abrir os livros, ele vai ver o teu nome lá. E ele vai olhar: aquele meu filho, aquele meu irmão, meio que por meio de tantas dificuldades, ele errou toda a vida dele, mas ele sempre pedia perdão. Eu costumo dizer que se você quer ver um homem torto, você olhe para Davi. E mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no final de cada erro dele, ele pedia perdão, ele se arrependia. O Espírito Santo tratava com ele de uma maneira tão especial que ele não conseguia nem mesmo dormir, porque sabia que tinha errado. Mas não deixou de ser um homem que fez tantas coisas erradas. O homem que cobiçou, o homem que traiu um homem que estava dando a vida por ele em meio a uma batalha. O homem que fez tantas coisas erradas. O homem que destruiu, se você for ver a história de Davi, você vai ver uma série de coisas erradas que existia ali. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele buscava fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E sempre que ele se afastava de consultar a Deus, algo de errado dava. Mas Deus permitia que isso acontecesse, para que ele servisse de exemplo para mim e para você, para que eu e você pudéssemos ver o exemplo dele e entender que nós somos falhos, e embora a gente faça compromisso hoje com o Senhor de querer mais dele, amanhã você vai ser convidado a não querer mais. Amanhã você vai ter um outro convite. Mas lembre-se daquilo que você conversou com Cristo. Lembre-se do propósito, que não é uma vida boa aqui. Nunca foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi a tua salvação. Assim como Adão permitiu que tudo de errado acontecesse para todos nós, porque o propósito da nossa criação nunca foi esse. Não porque Deus tenha errado, mas porque Ele permitiu. Amém, querido? Essa é a palavra que eu quero dizer para você. Toma cuidado, vigia quando você for olhar um vaso.
você for olhar alguém. Da mesma forma, não se torne um cordeiro, né, nas mãos do lobo, porque existe muito lobo disfarçado hoje de ovelha. Existem muitas pessoas que estão infiltradas no meio das igrejas para transparecer uma santidade que não existe. Então você está com dificuldade de entender o que é certo e errado? Pega a palavra de Deus. Se você vai ver um pregador, um pastor, alguém que se denomina não, porque com certeza tem o título porque foi ungido. Em algum momento houve a permissão para que se tornasse um homem de Deus. Mas se esse homem de Deus ele começa a te pedir coisas que não existem mais na palavra de Deus, abre o teu olho. Existem pregadores que pedem o dízimo, o trízimo. O dízimo não é errado, mas o trízimo. E aí vai tantas outras coisas. É campanha disso, é campanha daquilo. Toma cuidado. Isso é para escandalizar o Evangelho. Deus nunca pediu isso aí. Ele continua pedindo o teu coração. Ele pede para que você vá na igreja. As igrejas, sim, elas têm responsabilidades. Elas precisam de recurso financeiro, sim. Tá? Elas têm o compromisso de pagar água, luz, aluguel, tantas outras coisas. Muitas igrejas são sérias, como eu falei. Eles destinam parte dos recursos para comprar alimentação e beneficiar outras pessoas que não têm condições. Eles ajudam muitas pessoas a pagar uma conta de luz, a quem sabe pagar um exame. Talvez você vai olhar nos grandes templos e você não vai conseguir ver isso aí, você não vai se identificar com esse tipo de situação. Quem sabe você vai lá pedir numa grande igreja para que o pastor venha te comprar um botijão de gás e ele vai te botar para correr. Mas eu quero te dizer que isso também serve como distinção de onde você pode ir e onde você não pode. Por isso toma cuidado. Filtra aquilo que você está recebendo. Toma cuidado com aquilo que você está se alimentando, porque o teu alimento ele tem que vir da parte de Deus. Se ele não vem da parte de Deus, você está sendo provavelmente enganado. Confronta na Bíblia. Lê na Bíblia se o que está sendo ensinado para você tem propósito. Se está certo. Se não está certo, você questiona. Se a pessoa ainda assim não souber te responder, talvez esteja na hora de você começar a pensar em buscar um outro lugar, onde a palavra de Deus ela esteja sendo entregue de uma maneira mais genuína. Tá? Que isso não sirva de incentivo para que você venha trocar de igreja sempre que você vê algo de errado. Não. Busque a palavra e a revelação de Deus. Busque a verdade. E a partir daí, né, você vai ser com certeza instruído pelo Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu compartilho com vocês. Peço para que você leia de novo esse texto, Mateus 13, do versículo 47, então, até o versículo 58, que trata dessa parábola e também a respeito da afirmação de Cristo, a respeito de um profeta não ter honra. Medita nesse texto, não fica só no que eu te falei, como eu falei assim, o que eu falei para vocês agora a respeito de tantos outros lugares que você pode ouvir a palavra, vale para mim também. Pega a tua Bíblia, abre nesses versículos e vê se o que eu te falei tem sentido. Nunca coma na mão de ninguém. Confie sim nos pastores, nas pessoas que estão fazendo a obra de Deus sem segundas intenções. Mas nunca come na mão de ninguém. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus diz que se você buscar entendimento, o Espírito Santo vai te ensinar. É claro que você tem que ir na igreja, você tem que congregar, você tem que ouvir a palavra. Mas você tem que confrontar se o que você está recebendo está na palavra. Os nobres de Bereia, se eu não me engano, toda a mensagem que era entregue, eles ouviam atentamente. E quando terminava o culto, sabe o que eles faziam? Eles se reuniam e eles abriam as escrituras, que não era a nossa Bíblia do jeito que está hoje aqui, compiladinha, direitinho, não. Era de outra forma, bem mais complicada. Era quem sabe papiros, quem sabe em couro, sabe-se lá de que maneira que era naquela época. Mas eles abriam e eles confrontavam se aquilo que estava sendo dito fazia sentido com o que estava registrado nas escrituras. E se sim, eles colocavam em prática, eles continuavam. Agora, se não fosse, eles descartavam, eles entendiam que aquilo ali não fazia parte do que o Senhor desejava para a vida deles. Por isso, nunca come na mão de ninguém. Lembre-se, se você não conhece a história, busque sobre os nobres de Bereia. Eles eram mais nobres do que os outros porque eles buscavam entendimento e confrontavam e se a palavra realmente ela tinha suporte. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. Eu te convido a fazer uma oração rapidinha. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma oportunidade de louvar o teu santo nome. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, com as tuas mais ricas bênçãos, Senhor, de forma que venhamos ter cada vez mais entendimento, Senhor, sobre a tua palavra, sobre aquilo que foi ministrado hoje. Que possamos, Senhor, então,
ler essas passagens, Senhor, e buscar mais revelação vinda de Ti. Sabemos, Senhor, que o Senhor deseja se revelar a cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, Pai, que é pegar a palavra, a Tua palavra, a Tua santíssima palavra, e ler ela. Paizinho querido, eu oro pela vida de todo aquele, Senhor, que está enfermo, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Eu não entendo o que se passa na vida de ninguém, Senhor. Na verdade, eu não sei nem mesmo quem está assistindo essa mensagem ou quem vai assistir, quem sabe no futuro. Mas eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor olhe atentamente para a vida dessa alma, Pai, e que o Senhor conceda, Senhor, aquilo que eles merecem, Senhor. Não necessariamente o que estão pedindo, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem, que o Seu melhor, Senhor, venha sobre a vida deles. Se for a cura, que assim seja, Senhor. Se for uma bênção, que assim seja. Mas que o Senhor trate, que o Senhor olhe, Senhor, que o Senhor sonde, Pai, e o Senhor possa apresentar e entregar aquilo que o Senhor sabe que é o certo para a vida de cada um. Não permita, Senhor, que nenhum venha se afastar, Senhor. Não permita, Senhor, que eles venham a sair dos Teus propósitos, Pai. Que o Espírito Santo ele esteja sempre presente e sempre instruindo, sempre trazendo, Senhor, aquele sentimento maravilhoso de que devemos buscar mais, ou quem sabe até mesmo de que estamos fazendo alguma coisa errada. Que os alertas, Senhor, eles continuem chegando. Guarda, Senhor, a minha vida, guarda a vida dos meus irmãos, Pai. Guarda a vida, Senhor, de todas aquelas pessoas que amamos, Senhor. Porque assim como nós estamos ouvindo a palavra de Deus, tantos outros perecem. Guarda a vida, Senhor, daqueles que estão em hospitais, Pai. Que a Tua mensagem possa chegar até eles, Senhor, e que haja salvação. Porque entendemos, Senhor, que mais importante do que uma cura, ou sabe-se lá o que, Senhor, ainda é a nossa salvação. Essa vida é curta demais, Senhor, para trocarmos os nossos pedidos, os nossos desejos, apenas por coisas carnais. Por isso eu te peço, Senhor, dai-nos forças, dai-nos, Senhor, suporte para que possamos fazer a Tua vontade, para que não venhamos, Senhor, de forma alguma, Senhor, nos afastarmos do Teu caminho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu oro. Amém. Queridos irmãos, então eu reitero, o pedido. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, nós te pedimos para que você, por favor, inscreva-se. Se eu não me engano, está lá no começo. Se não está, eu vou colocar agora na sequência. Também a página do Facebook. Tá? Existe um propósito muito grande. Nós precisamos aumentar cada vez mais o nosso número de pessoas inscritas, para que, de certa forma, esses vídeos, se você gostou, é claro, ele possa alcançar outras vidas. O YouTube, o Facebook entende o quê? Que são conteúdos relevantes. Conteúdos que as pessoas se interessam, então automaticamente eles vão subindo no ranking. Tá? Então, se você gostou, por favor, inscreva-se. No canal do YouTube tem todas as mensagens que nós estamos gravando. Agora eu vou terminar essa mensagem e já vou enviar ela para o YouTube, para que todos possam ter acesso por lá também. Lá fica registrado de uma forma mais fácil. Você entra dentro do canal e você vai ver todas as ministrações que tem lá. Eu estou colocando também a fonte daquilo que foi discutido, aquilo que nós tratamos. Eu copio e colo, então você pode confrontar com aquilo que eu ministrei. Então eu te peço, por favor, nos ajude, nos abençoe. Nós não pedimos dinheiro, não estamos pedindo nada. Nunca pedimos nada, o propósito nunca foi esse. Tá? O propósito sempre foi falar de Jesus. Nós amamos falar de Jesus. Nós falamos e muitas vezes não falta, principalmente agora no meio da pandemia, menor ainda é o nosso contato com as pessoas. Então, para que a nossa fé não venha cada vez esfriar mais, a gente precisa falar, anunciar Jesus para que todos possam ouvir mais. Às vezes a gente, no meio da nossa caminhada, a gente começa a assistir tanta coisa, a gente começa a olhar filme, começa a olhar novela, começa a fazer tantas coisas dispersas, a gente perde muitas vezes de estar na presença de Deus, porque outras coisas não são mais agradáveis no momento. Então, se você tem, inscreva-se lá, o YouTube é bem bacana, porque ele te dá notificação no celular. Você pode assistir, você pode pausar e assistir depois, você pode fazer do jeito que quiser. Quem sabe muitas pessoas pegaram na metade da live e perderam o começo, você pode começar de novo por lá. Então é interessante, para nós é muito importante e eu espero que essa ferramenta ela venha alcançar muitas outras vidas. Por isso eu te agradeço pela oportunidade. Nos encontramos na segunda-feira, se nada mudar. Eu não sei se a minha esposa vai fazer amanhã a live também, se não fizer na segunda-feira, sempre os horários das 9h30. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, que você continue cada vez mais se edificando na presença de Deus. Graça e paz.